Muito bom dia a todos. Nós, antes de mais, gostávamos de agradecer a vossa presença, apesar das condições climatéricas. Infelizmente não vamos ter aqui uma sala cheia, mas a sala está composta. Também agradecer a paciência que tiveram. Nós decidimos começar um pouco mais tarde, exatamente para garantir que as pessoas que estavam presas no trânsito chegavam a tempo do arranque desta sessão. E cabe-me a mim fazer esta sessão de abertura. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Conselho de Administração a vossa presença. Dizer-vos também que para nós é um enorme prazer, para mim em particular, para a minha equipa que vou apresentar já de seguida, é um enorme prazer estar aqui a apresentar esta quarta geração de indicadores. É uma geração que começou já há 18 anos, portanto já estamos aqui foi uma criança e agora já está a entrar na maioridade. É um percurso longo, mas de sucesso, e este sucesso existiu graças a vós mesmo, graças às entidades gestoras. Nós temos evoluído desde a primeira geração até esta quarta geração, com uma adesão cada vez maior, uma responsabilidade cada vez maior por parte das entidades gestoras, um rigor cada vez maior no reporte de informação, e gostávamos de aproveitar esta sessão de abertura em primeiro lugar para vos agradecer, porque efetivamente o setor está cada vez mais maduro e, portanto, a ERSAR com esta quarta geração quer acompanhar essa vossa resposta e evoluirmos assim no sentido também que o setor nos obriga. Então, apresentando a equipa, eu sou Susana Rodrigues, sou diretora do Departamento de Qualidade. À minha esquerda tenho a engenheira Joana Cardoso, depois a engenheira Alexandra Costa e a engenheira Ruth Rodrigues. Trabalhamos todas na qualidade de serviço. Obrigada, Artur. E, portanto, em primeiro lugar, gostava de vos indicar qual é que é o programa, os trabalhos para o dia de hoje. Portanto, nós vamos começar então com a apresentação do sistema para o serviço de abastecimento, que será realizada pela engenheira Ruth Rodrigues. Pronto, vamos focar muito esta ação nas alterações em relação à terceira geração, portanto, não nos vamos estender nos indicadores que vocês já conhecem, que todos já estão habituados a reportar, vamos nos focar nas alterações. Para os três serviços vai ser esse o foco e, portanto, vamos começar com os indicadores avaliados. Vamos apresentar também já os fecheiros de reporte, portanto, esta ação também pretende dar-vos uma primeira informação, vislumbre dos fecheiros de reporte que vão utilizar e depois da apresentação dos indicadores avaliados passamos para a fase da apresentação dos indicadores de perfil e dos índices. No final de cada módulo temos um espaço para perguntas e respostas. É muito importante que coloquem as vossas questões. Nós estamos mesmo muito interessados em ouvir-vos, portanto é muito importante aproveitarem este espaço para colocarem as dúvidas que tenham. Portanto, peço que tomem notas porque queremos ouvir-vos. E depois vamos ter então um intervalo com um coffee break. Depois passaremos à apresentação do sistema para o serviço de saneamento, portanto, de gestão de águas residuais, que vai ser feito pela engenheira Alexandra Costa, mas vai começar com um bloco dedicado aos indicadores que são comuns, quer ao serviço de abastecimento, quer ao serviço de saneamento. Portanto, que são os indicadores económicos e das reclamações. Depois passará então só para os indicadores exclusivos do serviço de saneamento e depois vamos ao nosso intervalo para almoço, é um almoço livre e regressamos aqui às 14h30. Portanto, o horário mantém-se apesar de termos iniciado esta sessão mais tarde, o horário da tarde vai se manter, vamos tentar compensar agora na sessão da manhã. Portanto, às 14h30 começa a engenheira Joana Cardoso com a apresentação do sistema de gestão de resíduos urbanos, exatamente com a mesma organização. Primeiro os indicadores avaliados, depois o bloco dos indicadores de perfil e índices e depois o espaço para as vossas perguntas e questões e pronto, e terminamos com uma sessão muito rápida de encerramento.
Então, nesta sessão de abertura, gostava de vos transmitir algumas mensagens que são importantes até para o enquadramento desta quarta geração. Em primeiro lugar, o porquê. Porquê é que nós avançámos então com a quarta geração? Como sabem, os temas da ERSAR, da avaliação, normalmente têm uma duração de aproximadamente 5 anos, mas não foi só por isso que mudámos, como é óbvio. Nós avançámos para uma quarta geração porque, como sabem, temos um setor que tem 2 planos estratégicos, ainda não estão publicados, tem sido um processo moroso, mas que estão em vias de serem publicados, quer o PENSARP 2030, quer o PERSU 2030. E, portanto, no momento em que desenvolvemos esta quarta geração, já tínhamos acesso às versões preliminares destes planos, portanto, tínhamos acesso em termos dos grandes desafios e do enquadramento estratégico para o setor, e foi com esse suporte que percebemos que tínhamos que avançar para uma quarta geração. Temos 61 novos indicadores, 5 novos índices e 126 novos dados. Não são todos novos, isto é, aqui estão incluídos os índices, indicadores e dados que sofreram alterações, mas como sabem, no sistema de avaliação da ERSAR, sempre que há uma alteração na definição, nós damos, é um indicador novo, mesmo que não seja 100% novo. E outra questão que vos queria detalhar é aqui então o porquê, quer nas águas, quer nos resíduos. Portanto, como referi, temos os desafios estratégicos, o trabalho foi suportado não só nestes 2 planos estratégicos, mas também numa revisão bibliográfica extensa. Dizer-vos que, tal como em gerações anteriores, o trabalho foi desenvolvido pela ERSAR com o LNEC, no caso do Serviço de Abastecimento e de Gestão de Águas Residuais, mas também este ano a novidade é que também envolvemos a Universidade Nova, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, para o Serviço de Resíduos. E, portanto, esta equipa fez este trabalho de revisão bibliográfica das melhores práticas internacionais. Obviamente, muito importante, mais uma vez, são as propostas que nos chegaram de vós, das entidades gestoras, quer nas fases dos contraditórios que todos os anos vocês submetem e que nós analisamos com todo o cuidado e temos uma base de dados com os contraditórios todos que vocês colocam, com as vossas sugestões, que para nós são muito valiosas. Fizemos também uma análise SWOT dos indicadores para perceber o histórico de evolução, isto é, para perceber se existiam indicadores que já tinham cumprido o seu papel, porque os indicadores têm um papel importante, que é promover a melhoria, e, portanto, existiam indicadores que já tinham atingido o patamar que nós queríamos, que nós setor, todos gostaríamos, e, portanto, esses indicadores foram naturalmente abandonados. E pronto, e depois o trabalho de revisão de uma geração. Tivemos que rever as definições, fórmulas, critérios de fiabilidade, os dados de cálculo, obviamente, e os de perfil. Muito importante, e o trabalho talvez mais complexo do ponto de vista técnico, a revisão dos intervalos de referência. Muito importante. Também as fontes, como percebemos que era importante indicar também quais eram as fontes de alguns dados. Também um esforço que às vezes é difícil de garantir alguma continuidade, isto é, nós tentamos manter séries históricas de dados para termos aqueles gráficos de evolução, não é? E agora com a terceira geração vamos fechar um ciclo, temos dados de indicadores que se mantêm ao longo de 10 anos e para nós é muito importante poder ver a evolução do setor e depois publicá-la no RASARP, estas evoluções grandes de séries históricas de 10 anos, mas depois ao mesmo tempo temos necessidade de evoluir e introduzir novos indicadores. Portanto, é um equilíbrio que é difícil, mas que foi o exercício que fizemos. E depois também um desafio, uniformizar nomenclaturas e pressupostos entre os serviços de águas e resíduos, que percebemos que nem sempre esta uniformização estava garantida. Bom, como referi, nós tínhamos desafios no setor, alguns que até já resultam de diplomas legais em vigor, como por exemplo no caso das águas para reutilização, também as questões de segurança, quer de safety, quer de security e cibersegurança, que foram introduzidas através de um índice novo para o serviço de águas. As questões da resiliência, hoje é um bom exemplo, tivemos um dia com inundações em Lisboa, portanto, cada vez mais vamos ter que nos adaptar às alterações climáticas.
Introduzir também aqui, muito importante, o nexo água-energia. Isto é um setor que é muito intensivo em termos energéticos. Nós estamos também a passar por uma fase mais complicada na Europa por via da guerra na Ucrânia e, portanto, o custo da energia está a aumentar e obviamente, temos que estar cada vez mais atentos a isto, por todos os motivos, este é só mais um. A questão das águas pluviais também era um desafio, a circularidade, que é transversal quer às águas, quer aos resíduos, e depois também aqui os desafios para os biorresíduos, que eu vou deixar para a parte da tarde, uma vez que acredito que a maior parte de vós de manhã sejam entidades gestoras dos serviços de águas. Bom, em relação aos contributos das entidades gestoras, muito importantes, só trouxemos aqui 2 destaques de cada serviço, exatamente porque foram muitos, mas quisemos destacar estes. Os recursos humanos eram um indicador que vocês, de forma construtiva, criticavam muito. Em particular, as entidades gestoras verticalizadas muitas vezes se consideravam prejudicadas em relação às entidades gestoras que só tinham a rede, portanto que só tinham a baixa. A eficiência energética das estações elevatórias, percebemos que as bandas de referência eram demasiado exigentes e esse vosso feedback foi muito importante e incorporamos nesta revisão. Nos resíduos, a questão da capacidade de encaixe de aterro e também a proposta de novos indicadores, neste caso biorresíduos, que não vou detalhar. Outro input muito importante foi a consulta ao setor, que aconteceu depois da sessão de apresentação da 4ª geração, que foi realizada em novembro do ano passado, online, e depois dessa ação lançámos uma consulta ao setor, como se recordarão, e foi muito participada. E, portanto, mais uma vez agradecer esta vossa participação. Tivemos 650 contributos distribuídos pelos 3 serviços e, portanto, destes inputs resultou este nosso sistema que vimos apresentar aqui hoje. Passaria agora para fazer aqui algumas ressalvas, alguns disclaimers que são importantes para enquadrar aquilo que depois vão ouvir na sessão seguinte. Portanto, é muito importante perceber que um indicador, um sistema de avaliação com indicadores-chave de desempenho é exatamente isso, são indicadores-chave. Portanto, não é possível avaliar tudo, nem é a intenção da ERSAR avaliar tudo. O exercício que fizemos este ano, semelhante aos exercícios que foram feitos pela ERSAR em gerações anteriores, resulta do esforço, em primeiro lugar, de saber o que é que queremos medir. A primeira pergunta é, o que é que nós queremos medir? O que é o mais importante? E fazer uma seleção criteriosa dos objetivos. O que é que nós queremos avaliar no setor? E, portanto, os indicadores que vieram aqui para a 4ª geração foram indicadores que foram selecionados exatamente para cumprir os critérios que coloquei aqui neste slide e que têm a ver com, número 1, a informação tem que ser informação essencial, portanto, lá está, são KPIs, ser de fácil leitura e compreensão, tem que ser muito fácil para quem olha para um indicador perceber o que é que está ali a ser avaliado e o que é que significa aquele valor, aquele resultado. Obviamente, devem ser de apuramento fácil e nós sabemos que as entidades gestoras fazem um esforço enorme para recolher os dados e, portanto, somos sensíveis a isso e, portanto, o apuramento tem que ser fácil, obviamente com um esforço vosso de melhoria contínua e cada vez mais, felizmente, temos softwares e ferramentas que nos ajudam a ter informação, muitas vezes até em tempo real, portanto, esta 4ª geração também se adaptou à evolução que temos em termos dos sistemas de gestão de informação, que felizmente grande parte das entidades gestoras tem socorrido dessas ferramentas. Tem que se basear em dados de apuramento fácil, como referi, e tem que ser viáveis, fiáveis e estar contextualizados. Também é muito importante o contexto dos resultados. Como referi, a avaliação é feita sobre objetivos críticos, os resultados devem refletir o progresso, portanto a avaliação da qualidade de serviço é uma avaliação que também queremos fazer ao longo do tempo, como referi há pouco, devem permitir fazer a tal comparação entre as entidades gestoras, o famoso capítulo do RASARP, do benchmarking, aqueles mapas que todos depois olham e todos depois apresentam nos vários encontros do setor e, obviamente, incentivar a melhoria. E este último ponto é o mais importante. Para nós é muito importante que as entidades gestoras integrem este sistema na vossa operação. As entidades gestoras devem considerar este sistema não como uma obrigação
uma chatice, peço desculpa pelo coliaquilismo, mas isto não é uma obrigação que têm que cumprir no final do ano e enviar à ERSAR. Isto é uma ferramenta de trabalho e, portanto, há indicadores que vocês podem calcular todos os meses e, portanto, esses indicadores devem ser efetivamente calculados todos os meses como uma ferramenta de trabalho vossa para ajudar a gestão diária do serviço, sinalizar qualquer coisa que esteja a evoluir menos bem e corrigir a tempo de chegarmos ao final do ano e termos um desvio em relação ao valor de referência maior do que aquilo que eventualmente até poderia ser. Portanto, isto é uma ferramenta de trabalho, é muito importante que a integrem, sejam certificados ou não pela ISO 9001. Há entidades gestoras que têm sistemas de certificação há muito tempo e que integram nesse sistema, nos seus indicadores da qualidade, os indicadores da ERSAR. E é muito importante que assim o façam, mas certificados ou não, é importante que o integrem na vossa gestão operacional. Bom, outra mensagem que quero passar é que, tal como também em gerações anteriores, temos alguns indicadores em teste, que são os que eu coloco aqui, são 3 para o serviço de águas e 3 para o serviço de resíduos. No caso do serviço de águas, quer abastecimento, quer residuais, a produção de lamas de tratamento e a produção de águas para reutilização. Porquê? Como referi, o PENSARP 2030 ainda não está publicado, portanto, do ponto de vista do enquadramento estratégico, ainda aguardamos a publicação formal do plano, por um lado. Por outro lado, é muito importante recolher informação para termos as bandas de referência bem definidas e, portanto, não queremos prejudicar, obviamente, as entidades gestoras e, portanto, quando não existe suporte bibliográfico ou dados históricos na ERSAR que permitam definir bandas de referência, nós colocamos os indicadores em teste. No caso dos resíduos, há acessibilidade ao serviço de recolha de biorresíduos, taxa de recolha seletiva e taxa de reciclagem. Outra mensagem, dizer-vos que nesta 4ª geração os dados não vão apresentar exatidão. Portanto, as entidades gestoras não vão ter que fazer aquela autoavaliação da exatidão que faziam. Isto porque, por um lado, a exatidão foi aumentando ao longo dos anos e, portanto, pensamos que também já cumpriu a sua função e, por outro, esta exatidão, como saberão, é baseada no erro associado aos dados, em percentagem, mas esta exatidão, apesar da ERSAR ter colocado bandas e não um valor exato bandas, mesmo assim as entidades gestoras têm muita dificuldade em calcular ou conhecer esta exatidão dos dados que depois se reflete nos indicadores. E, portanto, nós percebemos, e para a ERSAR também era muito difícil validar nas auditorias esta exatidão. E, portanto, também para tornar o sistema menos pesado, mais simples, e fazendo o balanço de custo-benefício, decidimos abandonar a exatidão e manter a fiabilidade. Essa sim, percebemos que as entidades gestoras têm muita facilidade em reportar a fiabilidade dos dados, que se baseia na fonte de informação que as entidades gestoras utilizaram e no suporte que utilizaram para apurar aquele dado, que para a ERSAR também é informação suficiente para perceber qual é que é o rigor daquele dado que é reportado à ERSAR. Portanto, mantém-se a fiabilidade, a exatidão vai cair. Finalmente, a última mensagem em relação às águas pluviais. Como sabem, existe um enquadramento legal já do 194 que previa a inclusão da gestão dos sistemas municipais de águas pluviais no âmbito da atividade das entidades gestoras. Isto para garantir aqui no ciclo urbano da água estas economias de gama, a minimização de ocorrência de focos de poluição provocados por inundações, etc. Também, mais recentemente, agora com o PENSARP 2030, percebemos que existe este foco nas águas pluviais e esta visão conjunta e integrada do ciclo urbano da água. Mais uma vez, a preocupação é a mesma, gestão otimizada e integrada, evitar e aumentar a resiliência também aos cenários de alterações climáticas e, no fundo, integrar um serviço aqui no ciclo urbano da água. E, por isso, na 4ª geração, quando tivemos a definir, prevemos, como sabem, a inclusão da avaliação do serviço de águas pluviais no nosso sistema. No entanto, um ano passado, ou mais de um ano passado, o PENSARP 2030 não está publicado ainda. Existe alguma maturidade e imaturidade deste serviço e diluição em termos de definição de fronteiras, isto é, mesmo em termos de configuração depois do portal na ERSAR, seria muito complicado avançarmos já.
não temos ainda a maturidade e a informação que precisamos do setor para poder arrancar, e então, existindo esta necessidade de clarificação também da intervenção da ERSAR na regulação deste serviço, optámos por suspender neste ano, portanto em 2023, a componente da avaliação do serviço de águas pluviais. Isto sem prejuízo de mantermos a necessidade de recolher informação e, portanto, ainda não temos bem um modelo, mas com certeza que as entidades gestoras serão solicitadas pela ERSAR a enviar informação com o foco que já existe naquilo que está na quarta geração. Isto é, o nosso foco é cadastro, informação. Não há boa gestão sem boa informação e, portanto, as entidades gestoras devem manter o esforço, e essa é a mensagem que eu quero aqui deixar, sem prejuízo do sistema não avançar este ano, a manter o esforço de fazer o levantamento cadastral de informação, até porque é fundamental para vós ter esta informação para poderem fazer também uma boa gestão, incluindo uma boa gestão do serviço de águas residuais, não é? E pronto, agradeço a vossa atenção, vou passar então a palavra à engenheira Ruth Rodrigues, que vos vai apresentar então as novidades da quarta geração para o sistema de abastecimento de água. Obrigada. Ora, então, muito bom dia a todos. O meu nome é Ruth Rodrigues, pertenço então ao Departamento da Qualidade da ERSAR, já acompanho a avaliação da qualidade de serviço já há alguns anos e é sempre um gosto apresentar mais uma nova geração, que é sinal que realmente que as coisas estão a evoluir e que estão a ter também a vossa receptividade para que realmente termos este sucesso e irmos evoluindo neste sistema. Cabe-me então apresentar as principais alterações do serviço de abastecimento de água, tanto nos indicadores de avaliação, nos dados e dos de perfil. Vamos também apresentar os fecheiros de reporte, onde temos um primeiro draft dos fecheiros neste momento, que estão a ser ainda ultimados com algumas automatizações, correções, e portanto já estão mesmo quase na fase final, portanto não quisemos deixar de os apresentar nesta sessão. E depois deixar um pequeno bloco de tempo para depois respondermos às vossas questões e dúvidas, tanto de novos indicadores, tanto do que for apresentado aqui, como de indicadores que não se sejam apresentados, mas que ainda suscitam dúvidas ou questões da vossa parte. Apresentando assim de um modo muito breve o sistema de abastecimento de água, portanto, é composto por 18 indicadores, se bem se lembram, na terceira geração tínhamos 14 indicadores, passámos para 18, apesar do nosso esforço de se tentar reduzir e diminuir, mas há sempre assuntos que são importantes e que temos que ir sempre acrescentando. Portanto, temos neste momento 18 indicadores que são alimentados por 106 dados. Aparentemente ou há um aumento de informação que é recolhida, mas também queremos dar depois a boa notícia que muitos destes dados vocês já reportavam nos fecheiros de reporte, não estavam devidamente codificados. Ou seja, já é a informação que vocês nos davam todos os anos, só que não estavam codificados, portanto não apareciam no portal e não estavam a ser quantificados. Portanto, aqui estamos a quantificar de modo correto o número de informação que nos estão a enviar. Também dar nota que o sistema manteve os 3 objetivos, os vários critérios sofreram pequenas alterações de nomes, mas a grande estrutura manteve-se igual à da terceira geração. Só fazendo aqui, ou então dando aqui destaque àqueles indicadores que não sofreram qualquer tipo de alteração, como é o caso do indicador da água segura, que não sofreu qualquer alteração nem de nome, nem de definição, nem dos dados. O indicador da água não faturada também manteve a mesma terminologia. O indicador da ocorrência de avarias em condutas, atenção, e finalmente o indicador das perdas reais de água. Portanto, mantivemos aquela definição de indicador para a alta definir em metros cúbicos por quilómetro dia, para a baixa litros ramal ao dia e aquela diferenciação tendo em conta a densidade de ramais. Portanto, este indicador não sofreu qualquer alteração. Depois temos um indicador que, para a alta, o indicador da atuação dos recursos humanos na adoção e tratamento, que o indicador é exatamente igual ao da terceira geração. No entanto, houve a necessidade de alterar a sua designação para indicar-nos melhor o que é que o indicador está a avaliar e para fazer a diferenciação depois dos indicadores da baixa, que eu depois irei apresentar mais daqui a pouco. Mantivemos no sistema 2 indicadores económico-financeiros, que apesar de terem sofrido alterações, mas a abordagem ou a avaliação, o assunto em si é o mesmo que está a ser
avaliado. Estes 2 indicadores, como o das respostas a reclamações, sugestões e pedidos de informação, será apresentado pela minha colega a engenheira Alexandra Costa daqui a pouco, como são indicadores comuns, portanto serão apresentados uma única vez. Em resumo, parece que, portanto, aumentámos o número de indicadores, é um facto, mas se formos ver a distribuição ou da aplicação destes indicadores para os sistemas em alta e os sistemas em baixa, temos então que a alta vai apresentar menos um indicador, portanto, dos 14 passa a apresentar 13 indicadores, e a baixa dos 18 tem que reportar 17 indicadores. Portanto, dos 18 é esta a distribuição ao longo das entidades gestoras. Foi criado um novo índice, o índice de AA e da AR, portanto eles são muito semelhantes, que é o índice de segurança e resiliência, que realmente cada vez se demonstra mais a necessidade de avaliar estes assuntos e estes temas, e portanto parece que escolhemos mesmo o ano correto. Já tivemos seca, agora temos inundações e portanto temos mesmo que avaliar como é que os nossos sistemas estão, qual é a resiliência dos nossos sistemas e portanto parece que adivinhámos efetivamente o ano para se definir este novo índice de segurança e de resiliência. Começando a apresentar então os fecheiros de reporte. Eles mantêm a mesma estrutura, portanto são fecheiros Excel, mantêm a mesma estrutura, portanto por folhas, por assuntos, por temas. Temos uma folha de resumo que vos vai ajudar a navegar no fecheiro, digamos assim. No entanto, fomos bastante sensíveis a vários comentários que nós recebíamos da vossa parte, que tinham que reportar a mesma informação em uma série de folhas, porque a informação repetia-se. Então, por exemplo, a informação sobre captações, por exemplo, reportar a informação na folha de captações, na folha ICI, na folha IMC, na folha energia, e acho que ainda me estou esquecida de alguma folha que ainda tinham que repetir. Portanto, era realmente aqui uma repetição de informação que causava depois alguns erros de reporte, como é normal, quando se copia muita coisa de um lado para o outro, pode-se realmente originar erros e falhas, e portanto tentámos otimizar esta situação. E de que modo? Criámos uma folha que se chama Infraestruturas, como podem aqui ver, que vai servir um pouco tipo cadastro da EG. Portanto, temos uma tabela por cada tipo de infraestrutura, temos uma tabela para captações, uma tabela para instalações de tratamento de água, outra para reservatórios, outra para estações isolatórias, e portanto só vão ter que reportar uma única vez as infraestruturas nesta folha e depois as folhas Excel irão buscar a informação a esta folha. Outra, não é propriamente uma novidade, mas aqui é mais relembrar-vos que os fecheiros têm algumas fórmulas, algumas células que estão bloqueadas, portanto estão em cinzento, estão sombreadas, porque já têm fórmulas, ou então vai buscar informação a outras folhas, como agora viram. Portanto, uma mensagem importante e relembrar-vos que tudo que, tanto células sombreadas em cinzento, não devem ser preenchidas, mesmo que seja possível preencher, não devem preencher essas células, portanto, ou têm já a fórmula, ou porque não é necessário, portanto, se responder que não têm falhas, portanto, logo à frente não é preciso pôr a duração, é um exemplo que eu vou dar também daqui a pouco. E outra informação importante, nós sabemos, e é perfeitamente normal, que usem fecheiros vossos de trabalho ao longo do ano, e depois, quando for para reportar, copiem os vossos fecheiros para o fecheiro de reporte de ERSAR. Uma informação também importante, que é para vos relembrar, podem copiar essa informação, mas quando colarem neste fecheiro, devem usar a opção colar especial valor para não vir com formatações, para não virem com células bloqueadas, depois querem apagar essa informação, não conseguem, têm que copiar o fecheiro para a ERSAR. Portanto, é sempre usar a opção colar especial valor. Por último, outra novidade nos fecheiros das águas e não tanto nos fecheiros dos resíduos, quem está habituado a fecheiros de resíduos já estava habituado a alguns alertas de validação, erros e alertas. Portanto, nós aqui nos fecheiros das águas agora também tentámos incluir essas regras, tanto para vos ajudar no reporte da informação e para tentar evitar depois, quando querem submeter o fecheiro, de erro, mas não consigam submeter o processo, como depois também na fase de validação da ERSAR. Portanto, também ajudar-nos aqui a limpar logo alguns erros que são normais de reporte e, portanto, tentámos incluir algumas regras de validação, nomeadamente este é um exemplo. Portanto, se uma EG se não tem captações, se não capta água, portanto, se a ciudade de água captada é 0 metros cúbicos,
O dado, a água captada em captações licenciadas tem de ser obrigatoriamente NA, não aplicável. E, portanto, a ERSAR já está aqui a forçar, digamos assim, o reporte. Portanto, se repararem, já não tem aqui valor 0, tem 2 NAs, porque onde está o 0 está aqui a ser forçado este NA. Portanto, aqui, e depois tem aqui esta mensagem de alerta a informar o porquê de não aparecer o 0, mas sim este NA. Outro tipo de erros também tem a ver às vezes com falta de preenchimento de informação. Por exemplo, uma EG em baixa, ter 0 ramais de ligação não é normal. E, portanto, se a EG tentar reportar este 0 ramais de ligação, vai dar este erro de dizer que não é possível. Portanto, uma EG em baixa tem que ter ramais e, portanto, este dado não é possível. Portanto, há sim uma série de regras que estão a ser também incluídas no fecheiro que vão efetivamente ajudar-vos a vós e a nós na fase de validação da informação. Isto são assim as principais novidades dos fecheiros de reporte, como eu referi há bocado, estão a ser ultimados, estão a ser preparados, automatizados. O fecheiro das altas está mais avançado neste momento do que das baixas, mas estamos a replicar agora de um lado para o outro. Iria então passar a apresentar as novidades, digamos assim, do sistema de A. Começamos logo com uma pequena alteração do nome do objetivo, do objetivo inicial. Se bem se lembram, na terceira geração, este objetivo chamava-se Adequação da Interface com o Utilizador. Era uma designação que causava às vezes aqui algumas dúvidas, algumas questões, e não era muito bem aceito, tanto por vós como também, às vezes quando se tentava passar a mensagem do que é que estava aqui neste objetivo era difícil, e portanto nesta fase, nesta quarta geração, alterámos para a adequação do serviço ao utilizador. Achamos que é muito mais intuitivo e muito mais explicativo, digamos assim. Dentro deste objetivo, houve aqui várias alterações, nomeadamente o indicador da acessibilidade física do serviço para as entidades gestoras em alta deixou de ser avaliado, portanto passou a ser um indicador de perfil apenas, olhando para o histórico do reporte da informação, para a informação, portanto verificámos que essas entidades em alta já tinham atingido o valor definido, portanto já não se justificava continuarmos a avaliar, portanto agora vamos só monitorizar para ver se não há aqui grandes alterações, portanto foi este o grande passo, digamos assim, que se deu para as EGs em alta. O indicador em si também, apesar de ser de perfil, sofreu uma pequena alteração no reporte, portanto, mas isto depois a minha colega Alexandra Costa irá apresentar com mais detalhe como o indicador continua a ser avaliado no serviço de gestão de águas residuais, será apresentado com maior detalhe nesse serviço, mas em linhas gerais o que se passou foi, em vez de as EGs em alta contactarem as EGs em baixa para questionar quantos alojamentos estavam efetivamente ligados, quantos é que estavam com serviço disponível não efetivo, gerava aqui alguma discrepância de valores e, portanto, às vezes estavam as EGs em alta a ser afetados pela adesão em baixa. Portanto, para evitar este tipo de incompatibilidades e de erros de reporte, o que as EGs vão passar a reportar tem a ver com os alojamentos que estão previstos no contrato de concessão. Portanto, há um projeto global, tem as áreas abrangidas e a partir desse valor podemos calcular esse indicador para as EGs em alta. Mas depois a minha colega, como eu disse, a Alexandra irá apresentar com mais detalhe o indicador, que é exatamente semelhante tanto em A como em AR. Depois o indicador para as EGs em baixa, portanto este indicador não sofreu qualquer tipo de alteração. De definição, valores de referência, está precisamente igual ao da terceira geração. O segundo indicador é o da acessibilidade económica do serviço, que é o indicador económico-financeiro, que será objeto de avaliação e de apresentação também por parte da minha colega Alexandra Costa. Depois temos o indicador 5, que sofreu alterações significativas, que tem a ver com a ocorrência de falhas no abastecimento de água, tanto na alta como na baixa. O da água segura está precisamente igual. E depois temos mais um indicador comum aos três serviços, que é o da resposta às reclamações, sugestões e pedidos de informação, que mais uma vez será apresentado pela minha colega Alexandra Costa. Parece que estou aqui a empurrar o trabalho todo para ela, mas não é, garanto que não é, porque estamos exatamente. Portanto, temos aqui assuntos comuns. Entrando então no primeiro indicador de avaliação, que é o indicador de ocorrência de falhas no abastecimento para os sistemas em água. Antes de mais,
fazemos aqui uma pequena resenha do porquê da alteração ou do porquê da reconfiguração deste indicador. Nós, como a engenheira Susana há bocado referiu, nós fizemos a análise do histórico, da avaliação histórica dos resultados, fizemos uma avaliação bibliográfica, e vimos que, em termos internacionais, o que era considerado como duração de falha, nomeadamente pela OFWAT, que é aquela entidade que é sempre de referência, consideravam que as falhas não são avaliadas, ou seja, considera-se como falhas a ser avaliadas quando têm uma duração superior a 3 horas. E foi por esse motivo que nós, naquela versão que foi enviada para consulta ao setor, colocámos essa proposta, portanto, iríamos harmonizar o nosso sistema com sistemas internacionais e tentávamos a propor uma alteração também de 3 horas, portanto, de 6 para 3 horas. Portanto, era realmente uma redução significativa, mas tínhamos esta justificação e tínhamos este background, digamos assim, que dava essa confiança. No entanto, na consulta ao setor, no âmbito da análise dos tais 650 comentários, 202 da parte das águas, houve vários comentários que eram uma passagem muito abrupta de 6 para 3 horas e, portanto, que deveríamos passar, ou que deveríamos ter um passo intermédio. A ERSAC foi sensível, portanto, realmente houve vários comentários de várias entidades gestoras, de vários tipos de EGs, portanto, percebemos que realmente era uma ideia geral do setor e, portanto, passámos de 3 para 4 horas. Portanto, apesar de tudo, consideramos que devia ser dado o sinal do aumento da exigência, portanto, não manter as 6 horas, portanto, achámos que devíamos dar esse passo. Já estamos, realmente, como já estamos na 4ª geração, com 18 anos, portanto, já somos adultos, achamos que já devíamos dar então esse passo e, portanto, passámos para 4 horas. Portanto, o indicador da alta, a única alteração que tem é, efetivamente, a duração da falha. O resto mantém-se precisamente igual, tentamos avaliar a dimensão do ponto de entrega, como já estávamos a avaliar antigamente, portanto, a falha é ponderada pela dimensão do ponto de entrega e, portanto, mantivemos a definição do indicador. Para as entidades gestoras em baixa, já para além desta passagem das 6 para as 4 horas, portanto, que foi igual para a base de em alta, consideramos que também estava na altura de se tentar avaliar a dimensão da falha. Como vocês bem se lembram, o indicador era ponderado única e exclusivamente por número de ramais, e independentemente se uma falha, se uma interrupção afetava um ramal, ou se afetava 10.000 ou 1.000, tinha o mesmo peso. Achámos que também não era justo e, portanto, o indicador da 4ª geração vai então permitir avaliar a consequência da falha em termos de ramais afetados. Portanto, isto é realmente assim a grande alteração. O que é que nós, no fecheiro de reporte, definimos até para ir ao encontro do que o guia refere? Como devem ter reparado, há a ressalva que se as entidades gestoras não tiverem informação ainda sobre os ramais afetados por cada interrupção, portanto, se não tiverem essa informação ainda compilada, o indicador, para não ser avaliado como não respondeu, irá considerar a totalidade dos ramais. Portanto, vamos manter a filosofia do indicador da 3ª geração. Portanto, aqui é efetivamente a ideia dessa área dar o sinal que o setor precisa de efetivamente começar a recolher essa informação, começar a ter a informação de quantos ramais são afetados por cada interrupção, até para terem noção de qual é o impacto na vida, digamos assim, dos vossos utilizadores. Em relação aos valores de referência também, portanto, como o conceito do indicador em si é diferente, portanto, não estamos a fazer a ponderação só por um ramais existente, estamos a ponderar pelos ramais que são afetados efetivamente pela falha. Houve aqui a alteração das bandas de referência, portanto, também com base, lá está, em bibliografia internacional, portanto, vamos ver como é que estes valores se vão enquadrar aqui na nossa realidade. Passávamos para o segundo objetivo, tem a ver com a sustentabilidade da gestão do serviço. Começamos logo com o indicador económico-financeiro, que vou deixar ao meu colega, mais um, e este é o último, portanto, a princípio eu não passo nenhum para aqui, portanto, este é o último. Depois, o indicador da adesão ao serviço, com o paralelismo que foi feito com o indicador
acessibilidade física ao serviço também para as EGs em alta passou para indicador de perfil, portanto não vai ser avaliado, passa a ser só monitorizado também. Para as EGs em baixa mantém-se com a mesma definição, com os mesmos conceitos, portanto não houve qualquer alteração. Depois temos também o indicador da água não faturada, da ocorrência de avarias em condutas que não sofreu qualquer alteração, portanto percebe o mesmo. A reabilitação de condutas sofreu aqui uma alteração de valores de referência e depois temos os indicadores relativos ao critério da produtividade física dos recursos humanos, que sofreu aqui algumas alterações para a alta de designação e na baixa houve aqui a desagregação em dois novos indicadores. Portanto, o primeiro indicador alterado neste critério é o indicador da reabilitação de condutas. Mais uma vez, aqui ERSAR também com base em bibliografia, em referências internacionais e também com base à mensagem que se queria passar para o setor, tentámos ser mais exigentes. Portanto, tentámos que o valor de referência da qualidade de serviço boa passasse de 1 para 2%. E porquê é que foi esta passagem? Bom, parece um bocadinho bruta, mas houve uma razão de ser. 1%, portanto, a dizer que reabilitar 1% de condutas ou de coletores, que este indicador é igual tanto aqui para águas como para águas residuais, portanto é um a menos, portanto agora já estou eu a assumir de águas residuais, portanto dizer que é bom, é uma boa qualidade de serviço reabilitar 1% de rede, significa que estamos a considerar aceitável que as redes tenham uma idade média de 100 anos. O que não é propriamente correto. Portanto, e por isso é que nós, na versão que foi enviada para consulta ao setor, tínhamos feito a proposta de passar de 1 para 2%, que já dava a mensagem correta do setor, portanto, que a idade média seria 50%, portanto, iríamos ter sempre uma idade média de 50 anos, desculpa, não é 50%, é de 50 anos, portanto, foi realmente esta a mensagem que se tentou passar, apesar de estarmos cientes de todas as dificuldades que existem no setor, de financiamento, dos montantes necessários para se fazer a reabilitação. Portanto, cientes disso tudo, tentámos passar essa mensagem e tentámos dar a mensagem correta. No entanto, mais uma vez, no âmbito da consulta ao setor, voltámos efetivamente a receber muitos contributos da vossa parte, muitos de encontro àquilo que nós já estávamos à espera, portanto, das várias dificuldades, das várias questões que iriam ser apresentadas ao longo dos anos e, portanto, mais uma vez, ficámos a meio caminho, portanto, não ficámos no 1, não ficámos no 2, ficámos no 1,5 e mesmo assim significa que as redes iriam ter uma idade média de cerca de 67 anos, portanto, isto 1,5 representa 67 anos. Portanto, mas apesar de tudo, consideramos que já estamos a dar um sinal, que já estamos a dar mais um passo na direção correta e, portanto, houve esta alteração após a versão da consulta ao setor. De referir que mantivemos a questão dos 10 anos, portanto, só estamos a avaliar condutas ou coletores com mais de 10 anos. Portanto, mantivemos este universo, digamos assim. Depois, em relação ao indicador novo neste critério, tem a ver com a utilização da infraestrutura de tratamento. Este indicador só é aplicável a ETAs, portanto, às EGs que tenham efetivamente ETAs. As outras instalações de tratamento não são avaliadas neste indicador. E este indicador anda assim a passar um bocadinho de perfil para avaliação, de avaliação para perfil, quer dizer, não é o indicador, é o assunto em si, o tema em si. Portanto, aquilo que nós tentamos avaliar é a capacidade de tratamento utilizada no período de maior produção, portanto, estamos a ver se as infraestruturas no pico de utilização se estão aquém da sua capacidade de dimensionamento, portanto, estamos a ver se estão a ser sobre ou subutilizadas. Se bem se lembram, na segunda geração tivemos um indicador que depois na terceira passou para perfil, que dava uma mensagem assim um bocadinho enviesada, portanto, que quem olhasse para aquele resultado podia tirar conclusões erradas, apesar de nós termos as definições no guia, tínhamos as definições no Hazard, mas quem olhava para
aqueles valores originavam realmente alguma confusão no setor, porque aquele indicador era muito bipolar, ou era 0 ou era 1. Portanto, a ETA e as ETAs ou estavam a ser usadas dentro daquela gama e, portanto, era computando bem, portanto, era 1, mas se tivesse 1% abaixo dos 70%, dos 70%, por exemplo, estava mal. E, portanto, tínhamos indicadores de 0%, de 1%, 2%, que dava a ideia que as ETAs estavam a ser usadas a 1% da sua capacidade, e não era isso, era 1% dos dias é que estava a ser usada dentro daquela gama dos 70 e dos 90, e, portanto, gerava muita confusão aquele indicador, e, portanto, passou da avaliação para perfil da terceira geração. No entanto, na quarta geração, e tendo em conta os vários objetivos que estavam definidos no PENSARP 2030, que tinha muito a ver com a disponibilidade das infraestruturas e a avaliação da capacidade das infraestruturas, considerámos que era um assunto importante a avaliar e, portanto, definimos este indicador que já dá a percentagem. Portanto, aqui já vamos dizer que aqui sim, que aquela ETA está a ser usada a 70%, 80% ou 90% da sua capacidade. Portanto, é uma mensagem muito mais intuitiva e passa muito melhor a informação para o setor. Portanto, outra inovação também que este indicador traz é que vai ser possível aplicá-lo a todas as infraestruturas, portanto, a todas as ETAs e a todas as ETARs, independentemente de terem ou não a medição diária de caudal. Portanto, aqui o que vai passar a ser necessário é que exista pelo menos uma medição mensal dos volumes tratados nas ETAs e nas ETARs. Depois, a periodicidade da medição, o que vai dar é a fiabilidade do dado. Portanto, se repararem cá em baixo, uma infraestrutura que tem o valor determinado a partir de registro de medições mensais tem uma fiabilidade de 1 estrelinha. Se for medições semanais, passam a ter 2 estrelas, e se for uma ETA ou uma ETA com medições diárias, então tem a fiabilidade máxima. Portanto, aqui com estas alterações, vamos conseguir recolher informação de todas as ETAs e de todas as ETAs. Portanto, é uma grande evolução que também vai deixar de haver aquelas falhas de reporte de informação. Aqui, no reporte desta informação, vamos ter, se bem se lembram, no reporte do indicador da terceira geração, tínhamos uma folha, um ficheiro independente, que não estava dentro do ficheiro de reporte, que as EGs tinham que preencher e depois colocá-lo no separador ficheiros, que era uma evidência para o cálculo e da validação do dado. Agora passámos a ter esta folha dentro do próprio ficheiro. Portanto, neste momento é uma folha que se chama Apoio DA 69, 70 e 71. Portanto, neste momento tem este nome, não garantimos que vá manter esta designação, mas em princípio sim. Portanto, realmente é um apoio ao cálculo destes dados. O que a EG vai ter que nos dar é a indicação de qual é a periodicidade da medição de caudal. Se for diário, o ficheiro prepara-vos então para vos dar a listagem de todos os dias do ano em causa. Se for uma medição semanal, vamos ter apenas as 52 semanas, portanto, os 52 valores que vão ter que nos reportar. E, finalmente, se for uma medição mensal, vão ter que nos reportar o valor dos 12 meses. Portanto, aqui é o valor mensal que entrou, digamos assim, na ETA, portanto, é o valor que nos vai aqui ser reportado. Depois carregam no botão calcular, portanto, aqui o procedimento é precisamente igual ao que estavam habituados ao ficheiro de apoio. Se for necessário acrescentar mais tabelas destas, basta carregar aqui neste mais e ele replica as tabelas. Depois, mais uma vez, basta dizer que é diário, ou mensal ou semanal. Se enganarem, se não é necessário mais informação nenhuma, basta eliminar que ele automaticamente recolhe e, portanto, é com esta folha que já está dentro do ficheiro, portanto, é menos uma preocupação que têm de ter de ir buscar outro ficheiro e importar noutro sítio, portanto, irá ficar tudo compilado no separador importação de dados. Portanto, este ficheiro também vai tentar automatizar o melhor possível o reporte da informação. Depois entramos então aqui no indicador dos recursos humanos. Portanto, como eu referi, para as entidades gestoras em alta não houve qualquer alteração, a definição é igual.
A única coisa que sentimos necessidade foi alterar o nome para indicar que aquele indicador está a avaliar o ciclo completo, portanto, desde a captação, o tratamento e a adoção. Portanto, foi esta a necessidade que tivemos de alterar o nome. Para as entidades gestoras em baixa, chegámos à 4ª geração e fizemos efetivamente a desagregação, uma coisa também já que nos era pedido já há muito tempo, que é para quando se comparam as EGs, efetivamente compararmos aquilo que é comparável. Nós estávamos cientes que as bandas de referência que foram definidas abrangiam todas as realidades, portanto, apesar de percebermos os vossos comentários, mas estávamos seguros que as EGs não estavam a ser penalizadas por estarem a ser comparadas quem tem ETAs, quem não tem ETAs, quem tem outras instalações ou quem não tem, mas de qualquer maneira, aqui na 4ª geração, até para depois fazermos o tal paralelismo com o sistema de resíduos urbanos, onde aí sim existe esse grande peso da diferenciação de quem tem infraestruturas, quem não tem. Portanto, para se fazer esse paralelismo, então, desagregámos o indicador dos recursos humanos para as entidades gestoras em baixa e temos agora um que avalia os recursos humanos no tratamento de água. Portanto, este indicador é aplicável às EGs em baixa que operam ETAs. Portanto, mais uma vez, só quem tem ETAs é que vai reportar este indicador, porque quem tem os postos de recoloragem, postos de desinfecção, isso assim, não vai reportar este indicador, só vai reportar os recursos humanos na rede. E, portanto, aqui neste indicador é efetivamente só os recursos humanos associados às ETAs. Portanto, e depois a variável que vai ponderar os recursos humanos, que consideramos que é o mais relevante, é o volume de água tratada em ETAs. Portanto, será esse o volume que vai ponderar os recursos humanos e é com esse valor que nós vamos depois definir os valores de referência e avaliar, conforme está aqui apresentado, que se mantém há mesmo os recursos humanos divididos pela tipologia da área de intervenção. Portanto, continuamos a considerar importante que uma EG que opera num território urbano tem que ter valores de referência diferentes de uma EG que opera numa área rural. Aqui no fecheiro de reporte, só dar-vos nota que o fecheiro está, mais uma vez, muito semelhante ao que já é vosso conhecimento. Portanto, temos a identificação do funcionário, que aqui, lá está, pode ser o número, o código, a função. Portanto, aqui deixamos um bocadinho à vossa vontade, digamos assim, à informação que tenham. Aqui sim, agradecíamos que se tentassem manter a área funcional, porque esta informação depois vai ser objeto de análise interna pelos nossos colegas da parte financeira. Portanto, sempre que possível, manter esta desagregação e esta classificação da área funcional. E depois as EGs em baixa têm aqui uma desagregação, digamos assim, do pessoal afeto ao abastecimento de água no tratamento e na distribuição. Portanto, aqui é novidade no reporte de informação, tem a ver com esta desagregação, em que vão dizer que é 20%, por exemplo, no tratamento e 80% na rede de distribuição. Só relembrar o porquê de nós mantermos aqui à frente a informação de gestão de águas residuais e de resíduos urbanos. Nós pensamos que pode ajudar, porque vários colaboradores são afetos aos 3 serviços e, tanto, para garantir que não há nenhum colaborador que realmente, por muito que nós às vezes que se esteja a dar mais do que 100%, né? Porque às vezes o nosso dia-a-dia é dar 100, 120, 130%, mas realmente aqui para termos de ERSAR e para termos de reporte só podem ter 100%, e portanto é só aqui para garantir que nenhum colaborador está com uma percentagem de afetação acima de 100%. Mantemos também aqui o número de meses afetos ao serviço e a definição mantém-se mais uma vez igual. Portanto, é sempre os tais 12 meses. Os únicos motivos ou as únicas razões para haver menos de 12 meses é quando o colaborador sai ou entra a meio do ano, tanto quando se aposenta, quando se reforma, quando sai mesmo do quadro da EG ou quando entra no quadro da EG a meio do ano. Portanto, mais uma vez, como eu há bocado referi, temos aqui alguns alertas. Portanto, como estou aqui a reportar um funcionário com 10 meses, salta logo aquela mensagem de alerta para vos
encaminhar, digamos assim, para confirmarem realmente que todos os colaboradores com menos de 12 meses se correspondem ou não às situações que estão definidas no guia. Isto no que diz respeito ao reporte da informação do quadro pessoal da EAG, portanto, isto dos colaboradores da EAG. No que diz respeito à folha de outsourcing, também mantivemos a mesma estrutura, portanto, mais uma vez, com as áreas funcionais, com as atividades em outsourcing, também, mais uma vez, solicitamos que sempre que possível mantenham esta classificação. E depois aqui, a novidade aqui tem a ver com esta coluna, que tem a ver com se o pessoal afeto ao outsourcing que estão-nos a reportar, se tem a ver com a distribuição ou com o tratamento, que é para depois fazermos aqui, mais uma vez, esta distribuição do indicador. Portanto, é esta a novidade aqui no reporte dos recursos humanos. Em relação depois ao indicador 14B, é tudo em semelhante no reporte, como eu aqui vos mostrei no fecheiro do reporte, e aqui o que nós estamos a ver é os colaboradores do quadro da EAG e o pessoal em outsourcing que estão afetos à rede de distribuição de água. Portanto, aqui é depois tudo que não está na parte de tratamento, estará aqui na rede de distribuição. E depois, mais uma vez, aquele dado que consideramos que é relevante e importante para ponderar ou que evidencia o trabalho dos colaboradores são os ramais de ligação e, portanto, é a ponderação do cálculo do indicador. Mais uma vez, estes valores de referência foram definidos também tendo em conta o indicador anterior e depois a repartição entre o tratamento e a distribuição. Entrávamos agora no último objetivo, que é o da sustentabilidade ambiental, onde temos aqui um novo critério. Portanto, antigamente tínhamos um critério que era relativo à eficiência na prevenção da poluição. Como bem se lembram, neste critério encontrava-se o indicador do encaminhamento das lamas de tratamento. Portanto, esse indicador passou para indicador de perfil, que eu daqui a nada já vos vou apresentar, e passámos a ter um novo critério que tem a ver com a circularidade e valorização. Portanto, é um novo critério. No que diz respeito aos indicadores, temos aqui então um indicador que não foi alterado, que é o das perdas reais. Temos o indicador da eficiência energética das instalações, que houve uma alteração dos valores de referência, que fomos um bocadinho ao encontro dos vossos comentários ao longo do sistema de AQS. E depois temos o indicador novo, que é a produção de lamas de tratamento, e o indicador que veio da parte de perfil. Portanto, houve uma passagem do indicador que já era reportado por vocês, que passou a ser avaliado agora na quarta geração. Ora, para começar então, temos o indicador da eficiência energética. É um indicador que foi sendo alvo de muitos comentários da vossa parte, tendo em conta, mais até na parte de saneamento, mas aqui também, que tinha a ver com os equipamentos disponíveis no mercado, que não eram muitas vezes adequados às vossas necessidades e ao caudal de dimensionamento, e portanto era muito difícil chegar aos valores de referência que estavam ali definidos no guia, e portanto a ERSAR, depois de avaliado a informação que existia no mercado, avaliando a informação reportada pelas várias entidades gestoras, redefinimos os valores de referência e, portanto, diminuímos o grau de exigência para a avaliação boa. Portanto, se bem se lembram, na terceira geração, como está aqui em baixo, era considerado uma boa qualidade de serviço quando apresentavam valores entre 0,27 e 0,40, portanto, tínhamos aqui eficiências de 68% e 100%, e agora diminuímos 5 pontos percentuais, portanto, estamos entre o 0,27 e o 0,43. Portanto, este 0,27 significa que é a eficiência máxima da bomba, portanto, é se um grupo eletrobomba apresentar uma eficiência de 100%, portanto, é aquele valor teórico possível, portanto, é o mínimo teórico, portanto, abaixo do 0,27 é impossível, e depois os 5%, porque também consideramos que acima de 5% já é uma eficiência tão reduzida, que aquilo deve haver ali alguma falha de reporte, ou é o valor que não está correto do volume elevado, ou é o consumo de energia que tem ali algum acerto de consumos, e portanto também há ali qualquer coisa que já não está bem. Portanto, quando está acima de 5 de eficiência, também há ali algum erro de reporte, digamos assim.
Portanto, aqui também no que diz respeito ao reporte da informação no fecheiro. Portanto, agora temos uma folha única, portanto, tudo que tem a ver agora com eficiências, com energia, está na folha energia. Temos várias tabelas divididas por tipo de infraestruturas, portanto, aqui é que não conseguimos juntar as estações elevatórias com as captações e, portanto, temos tabelas diferentes, mas, mais uma vez, ele vai buscar toda a informação às outras folhas, portanto, vai buscar a designação, vai buscar os volumes, por exemplo, das captações, vai buscar o volume que vocês reportaram no volume captado. Portanto, temos aqui uma série de informação que já está aqui a ser reportada. Temos depois aqui as instalações de tratamento de água, que é para depois tudo que tem a ver com o consumo de energias e produção própria, também para reportarem aqui essa informação. As estações elevatórias, portanto, aqui não há dúvida, portanto, tudo que a estação elevatória entra no cálculo deste indicador da eficiência energética, e aqui nas captações é que pode haver captações que tenham grupos eletrobomba, outras não tenham, e como não é possível identificar de outra maneira, portanto, pedimos que identifiquem se a captação que está a ser recuperada da folha de infraestruturas, se tem ou não tem equipamento, se tem ou não tem uma estação elevatória, para entrar ou não no cálculo deste indicador da eficiência energética. Portanto, mas mais uma vez tentámos automatizar e diminuir os possíveis erros de reporte. Depois temos um indicador novo que tem a ver com a produção de lamas do tratamento. Portanto, este indicador é aplicável às AGs em alta e em baixa que tenham hectares, portanto, este é um assunto importante. O que é que se pretende avaliar com este indicador? É avaliar a eficiência na utilização dos recursos ambientais, portanto, no que diz respeito à produção de lamas, portanto, quanto menor teor de água possível, melhor. Portanto, aqui o que estamos a ver é qual é o teor de água das lamas que saem das vossas instalações. E os valores de referência são definidos tendo em conta a turvação à entrada da ETA. Portanto, como a turvação é um critério que vai impactar na produção de lamas, portanto, quanto maior a turvação, espera-se que também maior produção de lamas, e, portanto, aqui definimos as bandas de referência com base na turvação à entrada das ETAs. Mais uma vez, se houver alguma EG que não tenha esta informação à entrada da ETA, portanto, será avaliada sempre pela banda de referência mais exigente, digamos assim, porque não havendo referência, não havendo informação, somos mais exigentes, digamos assim. De referir que, conforme a Susana referiu à entrada, este indicador é um dos que está em teste, portanto, é o único do serviço de AA que está em teste, precisamente para ganharmos aqui alguma sensibilidade aos valores de referência e, portanto, não será avaliado. Portanto, nós o que vos pedimos é que nos reportem a melhor informação possível que tenham este ano, portanto, isso é essencial para depois nos ajudar a definir melhor e para ganharmos sensibilidade aos valores que estão aqui definidos. Portanto, este indicador está em teste, mas pedimos que reportem toda a informação possível para que realmente seja possível depois, no ano seguinte, aplicarmos o indicador em pleno. Por último, temos este indicador que provém do perfil das EGs, portanto, esta informação já constava nas fichas individuais no perfil da EG, mas passou a ser um indicador avaliado, portanto, com todas as coisas e com todas as necessidades agora de eficiências energéticas, neutralidades carbónicas, portanto, há uma série de assuntos que estão agora a ser abordados, nomeadamente no PENSARP, e, portanto, este é um deles, a produção própria de energia, portanto, consideramos que este indicador que já era necessário ser avaliado e, portanto, passou a ser um indicador avaliado. Portanto, a única alteração, digamos assim, tem a ver com a definição das bandas de referência, que tem em base algumas metas e alguns valores que estão constantes no PENSARP, mas, de qualquer maneira, portanto, são estes os valores que estão lá definidos. Pronto, estas eram as alterações e os novos indicadores avaliados. Iria passar agora brevemente aos indicadores de perfil,
que a EAG, muitos deles, como veem, são iguais. Portanto, temos indicadores de perfil que são índices, portanto, é um bocadinho esquisito, mas é isso. E, portanto, temos aqui, e que se manteve inalterado, o índice de conhecimento infraestrutural. Portanto, a única alteração foi no fecheiro de reporte, onde tentámos ajudar-vos no reporte dessa informação. Temos o índice de gestão patrimonial de infraestruturas, que também está inalterado, não sofreu qualquer tipo de alteração. Temos o índice de definição de caudais, que também não sofreu alteração, portanto, a definição, o reporte, os valores de referência, portanto, é de 0 a 200, mantém-se tudo igual. Densidade de ramais é um indicador de perfil que é aplicável às EGs em baixa e que também é importante depois para definir qual o indicador das perdas a ser aplicado consoante este valor. Portanto, acima de 20 ramais por quilómetro é o indicador da baixa, abaixo de 20 é o indicador da alta. Continuamos a ter um indicador de perfil a capacidade de reserva de água tratada em dias e também continuamos a ter em perfil o cumprimento do licenciamento das captações. Portanto, continua a ser um assunto importante, e, portanto, não é para ser avaliado, mas é para ser monitorizado e, portanto, vamos continuar a acompanhar a evolução do licenciamento das captações. Depois temos o IVI, o Índice de Valor de Infraestrutura, que não sofreu alteração, mas, no entanto, vamos tentar que seja na quarta geração que vai ser aplicado em pleno. Portanto, ele tem estado sempre em testes ou em revisão, mas agora estamos confiantes que é agora na quarta geração que vamos conseguir ter este índice calculado. Se bem se lembram, este índice utiliza curvas de investimento, portanto é necessário ter umas curvas de investimento por tipo de material, por diâmetro, e que a ERSAR definiu essas curvas num guia técnico, que é o guia técnico 23, mas que, com base no universo de condutas e de coletores que nos chegaram, não nos foi possível definir todos os materiais. E, portanto, havia aqui falha de informação da nossa parte e, portanto, não conseguíamos calcular este índice. Portanto, tentámos sempre fazer revisões, alterações, de ano para ano tentávamos que realmente conseguir calcular, mas nunca foi possível. Agora, aqui na quarta geração, o que é que nós conseguimos fazer com o técnico e com o LNEC, portanto, são os nossos parceiros que fizeram as curvas de investimento e, portanto, mais uma vez, com o apoio deles, tentámos dar a volta, digamos assim, às dificuldades. E, portanto, foram definidos materiais equivalentes. Portanto, quando não existe um material, ou quando não existe a curva daquele material, definimos um material equivalente. Portanto, tudo que é plásticos tem uma curva, tudo que é metal tem outra curva. Portanto, tentámos fazer esse tipo de trabalho de material equivalente. Outra coisa também que sentimos necessidade de alterar, e aí vamos pesar um bocadinho o reporte da vossa parte, e desde já pedimos desculpa, mas consideramos que é importante. Se bem se lembram, o que vocês nos reportavam era única e exclusivamente o material existente atualmente. Portanto, era o vosso cadastro e assumia-se que, quando fizessem uma renovação, uma reabilitação, iriam reabilitar pelo mesmo material, com exceção do fibrocimento. Portanto, essa é que não era possível. Portanto, assumíamos sempre que o material existente era aquele material que iria ser depois substituído quando houvesse reabilitação. Estou a apresentar. No entanto, peço desculpa, considerámos que esta simplificação não era correta e, portanto, que era necessário que, efetivamente, as EGs nos reportem, então, o material atual. Portanto, este sim é cadastro, portanto, é ir ao vosso cadastro e passar aqui essa informação. Portanto, é o que existe, é o que é passado para aqui. Mas depois vamos ter que pedir a vossa especial colaboração e vão ter que também que identificar o material de substituição. Portanto, nomeadamente, nós acreditamos que neste momento não sabem o que é que vão daqui a 10 anos substituir uma conduta, mas é um bocadinho com o vosso historial, se vocês já sabem que, por exemplo, uma conduta de PAD ou de PVC, ou seja o que for, normalmente é substituído por outro tipo de material. E, portanto, é este tipo de informação que nós vamos solicitar que nos deem essa informação. Portanto, esta folha cresceu um bocadinho, digamos assim, porque tem mais esta coluna que vai ser muito trabalhosa e nós estamos cientes disso,
mas que consideramos que é importante até para que o cálculo do IV seja efetivamente o mais correto possível e que seja o mais semelhante ou que represente melhor a vossa realidade. E, portanto, consideramos que este trabalho, quanto muito ainda não sabemos se será este primeiro ano de aplicação para ganharmos este histórico, se depois será repetido. Estamos também, lá está, a ganhar sensibilidade a esta folha, ao vosso reporte, às vossas dificuldades, para depois também ganharmos também aqui depois algum feedback e ganharmos algum suporte para o reporte desta informação. Portanto, o IV, estamos com a esperança que seja agora na 4ª geração que vai ser efetivamente calculado e, portanto, estamos com essa esperança. Depois temos então o novo índice de segurança e de resiliência, que eu já vou apresentar com mais detalhe daqui a pouco. Temos um indicador de perfil que tem a ver com a sazonalidade do abastecimento de água, que depois há um semelhante para as águas residuais, e temos depois um que é das emissões indiretas de gases com efeitos de estufa. Depois temos aqueles indicadores que provêm do sistema da alta, ou da atividade física do serviço, que é só aplicável às altas, a adesão ao serviço também é só aplicável às altas, e temos um indicador que veio também da qualidade de serviço, que é o encaminhamento adequado das lamas, que era avaliado e que passou a ser de perfil, que é aplicável às altas e às baixas, e depois temos aqui um indicador de perfil económico ou financeiro também, que mais uma vez será apresentado pela minha colega Alexandra Costa. Em relação ao novo índice de segurança e de resiliência, portanto, este índice mantém a estrutura semelhante à dos restantes índices das águas, portanto, são questões que são respondidas sim ou não e que têm uma pontuação que varia entre 0 e 200 pontos. Este índice tem como objetivo avaliar aspectos que consideramos essenciais e importantíssimos para a segurança e resiliência das entidades gestoras, portanto, e tem aspectos como segurança da água, safety, segurança das instalações na vertente security, temos as questões de cibersegurança, que agora também no âmbito do Covid, portanto, houve realmente que se abriu esta nova perspectiva com o teletrabalho, portanto, consideramos também um assunto importante a avaliar. Temos também as situações de contingência para situações de seca, que este ano foi então um grande exemplo disso e, portanto, também por isso é que consideramos que realmente foi um ano realmente mesmo em cheio para se começar a aplicar este índice. E depois temos também questões relativas à gestão de emergências e crises. Mas são avaliadas questões como governança e operacionalização da segurança, gestão de risco, comunicação, existência de plano ou não. Depois temos 2 novos indicadores de perfil. Um tem a ver com a sazonalidade do abastecimento de água. Este indicador de perfil é um bocadinho uma novidade que nós estamos também com alguma expectativa para ver o que é que vamos obter. E este indicador vai ser cruzado e deve ser cruzado também da vossa parte com este indicador da vertente de gestão de águas residuais. Porque vai ser possível ver nos 3 meses de maior consumo de água, por exemplo, se vai corresponder aos 3 meses de maior drenagem ou descarga de águas residuais também nas vossas redes. O que é que isto vai permitir avaliar? Por exemplo, se existem muitas infiltrações na rede de saneamento, que vocês isso já sabem, mas pronto, é só aquela questão de números, portanto, vamos ter números que nos vai dar essa visão. Aqui na parte das águas, por exemplo, no verão, se houver muitos consumos de água, por exemplo, e que depois que não haja essa ligação neste indicador de águas residuais, o que é que pode dar a indicação? Que há muitas regas, que há muitas piscinas, portanto há muito consumo, mas não há depois a drenagem para as redes, portanto estamos com uma expectativa para ver os valores destes indicadores e cruzar esta informação, o que é que isto vai dar depois, realmente vai ser interessante ver o que é que isto vai dar. Depois, o último indicador de perfil também que nós incluímos, mais uma vez para ir ao encontro das grandes ideias e assuntos e temas que estão a ser abordados no Pensar, tem a ver com a emissão indireta de gases com efeitos de estufa. Portanto, aqui não há necessidade de mais reporte de informação da vossa parte, nós vamos aproveitar o reporte que vocês já nos enviavam do consumo total de energia, portanto, aqui não há informação adicional. O que vai ser multiplicado esse consumo é pelas emissões de CO2 associadas ao consumo
de energia. Portanto, e este valor é um valor que a ERSAR vai buscar à APA, portanto, é um valor do mix nacional, portanto vamos ver qual é o último valor disponível e que será esse valor multiplicado pelos quilowatts-hora de energia consumida pelos vossos sistemas e que irá dar assim a primeira abordagem, digamos assim, das emissões de CO2 dos setores. Portanto, isto também é uma novidade e também estamos com essa expectativa. Portanto, só mostrar-vos aqui a folha. Portanto, isto está na folha energia. Portanto, não é, como eu referi, não há reporte de informação adicional, portanto, não é necessário. Depois, o que se passa é que o fecheiro tem englobado o valor que está publicado na APA. Portanto, neste momento temos o último valor disponível é de 21, portanto foi publicado em 22, mas é de 21 e portanto damos sempre aqui a informação de qual é a última informação disponível e qual é o valor que nós estamos aqui a reportar para o cálculo deste indicador de perfil. Olá, bom dia. Vamos começar então a sessão da manhã, a continuação da sessão da manhã. O meu nome é Alexandra Costa e, conforme já referido pela engenheira Susana, eu também estou no Departamento da Qualidade da ERSAR, sendo que provavelmente a maioria das entidades gestoras dos serviços de águas não me conhece, pese embora eu já esteja há alguns anos na ERSAR, tenho estado muito mais a acompanhar o serviço de resíduos urbanos. E por esse motivo vou contar com a colaboração da minha colega Ruth em tudo o que sejam questões mais complexas e dúvidas. Ainda assim, farei eu a apresentação do Serviço de Gestão de Águas Residuais. Contudo, irei começar pelo primeiro bloco, que foi assim que nós consideramos que seria mais profícuo organizar a ação, e vou apresentar 4 indicadores que serão iguais, são exatamente iguais nos dois serviços, que é o indicador das reclamações e o conjunto de indicadores económico-financeiros. Todos eles tiveram alterações, sendo que um indicador, que é o indicador de perfil, será novo, que é o do benefício do tarifário social. Importa também sublinhar que, relativamente à informação de novidade, no âmbito dos indicadores económico-financeiros, esta informação resulta do módulo da regulação económica e que podemos adiantar que não trouxe novidades para o reporte de informação, ou seja, as entidades gestoras vão manter a enviar a informação no âmbito daquele ciclo e nós, no âmbito da qualidade de serviço, iremos trazer a informação para aqui e construir estes indicadores. Começando pelo indicador das reclamações, ele mantém-se aplicável às entidades gestoras em alta e em baixa e foram incluídos 2 novos elementos: o pedido de informação escritos e as reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos. O motivo desta alteração aprende-se com a importância que este aspecto tem na adequação do serviço ao utilizador, mais propriamente no critério da qualidade do serviço prestado aos utilizadores. Eu não salientei, mas este indicador encontra-se no primeiro objetivo do conjunto de 3 do serviço, que é a adequação do serviço ao utilizador. E é assim, é o objetivo que também foca os aspectos relacionados com a capacidade que as entidades gestoras têm de se relacionarem com os utilizadores finais. Importa também sublinhar que, para o efeito da alteração deste indicador, a ERSAR realizou um inquérito sobre a matéria que estava em vista vir a ser alterada e confirmou que a inclusão dos contactos via telefone são relevantes no que respeita à avaliação da qualidade de serviço prestado ao utilizador final e que as próprias entidades gestoras reconhecem que este aspecto deve ser aferido. Sobre a formulação do indicador, e uma vez que ele tem vários dados, não é, referentes às reclamações, referentes às sugestões e pedidos de informação e ainda aos contactos telefónicos, considerou-se que seria importante dar pesos diferenciados e assim as respostas a reclamações têm um peso superior às respostas a sugestões e pedidos de informação, porque na verdade a entidade gestora
faz um esforço maior, provavelmente, para dar resposta às reclamações, porque elas terão maior peso. E ainda mais porque aquilo que está previsto também é uma diferenciação que decorre da lei no prazo de resposta, ou seja, na questão das respostas a reclamações escritas, a entidade gestora, para ter um prazo adequado, tem 15 dias úteis. Se a reclamação tiver chegado, quer seja pelo livro físico, quer seja pelo livro eletrónico. Em todas as restantes solicitações serão 22 dias úteis. Peço desculpa. Também importa referir que no âmbito da consulta pública também este aspecto foi bastante focado pelas entidades gestoras e a ERSAR acabou por incluir para já e durante a 4ª geração, naturalmente, que os pedidos em informação telefónica, os pedidos e sugestões no âmbito telefónico não obriga a uma resposta escrita. Ela deve ser dada no prazo de 22 dias, mas a entidade gestora não tem que o fazer de forma escrita. Passo de seguida para a apresentação dos indicadores financeiros. Como primeiro indicador financeiro, também é um indicador alterado, temos o da acessibilidade económica ao serviço. Ele encontra-se igualmente neste primeiro objetivo, na adequação ao serviço ao utilizador, e é aplicável às entidades em baixa. É um indicador que configura a avaliação da capacidade económica das famílias suportarem os encargos relacionados com o serviço prestado, pelo que, de certa forma, a alteração foi executada no âmbito do encargo anual com o tarifário geral, portanto a fórmula manteve-se, mas passou a estar incluído o valor total dos encargos, designadamente as taxas TRH e TGR e taxa DIVA, quando aplicável, porque há entidades gestoras que não aplicam IVA. E desta forma temos um reflexo de todo o custo junto do utilizador final. O segundo indicador económico-financeiro, mas este já é o da cobertura dos gastos, já é um indicador que se encontra no objetivo da sustentabilidade económica do serviço e na 4ª geração vai ser aplicado a todas as entidades gestoras, quer em alta, quer em baixa. Na 3ª geração havia um conjunto de entidades gestoras em alta onde não era aplicável. A alteração também foi uma alteração de menor, incidiu nos dados outros rendimentos e subsídios ao investimento que passaram do numerador para o denominador, a subtrair aos gastos totais, ficando mais explícito o déficit superávit dos rendimentos tarifários face aos gastos. Depois, como indicador novo, temos este indicador, que vai ser um indicador de perfil, porque sem dúvida que neste momento não haveria sequer condições para adequar uma banda de referência, e não é isso que se pretende, mas quisemos começar a dar nota de que forma é que o encargo, de que forma é que o tarifário social vinha a ser um benefício para o utilizador. E assim vamos apresentar a diminuição do encargo com o serviço resultante da aplicação do tarifário social. Importa, já como foi referido, toda esta informação dos indicadores económico-financeiros vem do módulo de regulação económica, e desta forma, por vezes, não é clara a ligação entre os vários departamentos dentro da entidade gestora, ou seja, no âmbito do reporte de contas, por exemplo, é realizado toda a validação por parte dos colegas financeiros e, no fim, resulta um não validável. Aquele não validável, depois do processo estar encerrado, vai ter repercussões no âmbito da qualidade de serviço e irá aparecer como um não responde. É preciso ter atenção que a articulação entre os dois técnicos ou as duas áreas exista, porque há timings também para apresentar novos elementos, se for o caso, ou para reclamar, e no âmbito da qualidade de serviço esta reclamação ocorre ou
pode não necessariamente ser uma reclamação, mas pode ser algo que a entidade gestora naquele momento já tenha na sua posse e queira adicionar, e ver reverter este valor ocorre durante o contraditório, que são aquele momento em que nós, no âmbito do modo da qualidade de serviço, informamos a entidade gestora que a ficha de avaliação encontra-se em contraditório, tem 10 dias úteis para responder. E dessa forma será útil que todos os técnicos que foram envolvidos na construção daquela ficha de avaliação tenham presente que devem compilar e podem responder por aquela via. Até porque um NR, pelo menos nos avisos de 21 assim foi, e de 22 julgo também, e acho que de 23 também vai ser, no âmbito do PSEUR, pode trazer constrangimentos para a candidatura a fundos. Relativamente aos indicadores económico-financeiros e reclamações, era tudo o que nós queríamos mostrar, e passamos agora então ao Serviço de Gestão de Águas Residuais. Tal como as entidades gestoras que trabalham nisto há algum tempo sabem que há muitos indicadores semelhantes aos de águas de abastecimento, e de certa forma, em alguns casos tem aqui alguma informação repetida, mas outra eu vou não repetir, porque já foi clarificada e foi identificada no Serviço de Águas de Abastecimento. Portanto, este atual sistema da 4ª geração tem 3 objetivos, mantém a mesma lógica da 3ª geração e apresenta 10 critérios, que no fundo agrupam os indicadores por áreas de atuação. Ao todo temos 108 dados e 21 indicadores avaliados. Também importa referir com esta apresentação que há indicadores que não sofreram qualquer alteração, eles são a ocorrência de inundações e a ocorrência de colapsos estruturais, e 2 indicadores que sofreram alteração unicamente na sua designação. Esta situação também aconteceu no Serviço de Abastecimento de Águas, e são o da adesão ao serviço por rede fixa e a adequação dos recursos humanos no transporte de tratamento. Relativamente aos 15 indicadores, 8 são indicadores novos e 7 tiveram alterações. Algumas não tiveram um grande impacto, outras um bocadinho mais, mas passamos agora de seguida depois a apresentar. Neste caso, vamos ter diferenciação na aplicação dos indicadores, quer à alta, quer à baixa. Temos 16 indicadores aplicados às entidades gestoras em alta e 18 indicadores aplicados às entidades gestoras em baixa. Também temos, tal como no Serviço de Águas de Abastecimento, o tal novo índice, que é o Índice de Segurança e Resiliência. As principais alterações dos indicadores vou passar a apresentar de seguida. E então, no primeiro objetivo, tal como no Serviço de Águas de Abastecimento e depois no dos resíduos, sofreu alteração na sua designação e passámos a ter a adequação do serviço ao utilizador. Este objetivo é constituído por 2 critérios e 5 indicadores. Destes 5 indicadores, 3 foram alterados, 1 é novo e 1 é inalterado. Mantém-se, que é o da ocorrência das inundações. 2 destes indicadores já foram apresentados, pelo que não vamos focar a nossa atenção neles. E assim sendo, como o primeiro indicador, temos o da acessibilidade física do serviço, cujo é um indicador aplicável às entidades gestoras em alta, e ele foi alterado precisamente em algo que já foi focado no Serviço de Águas de Abastecimento, foi alterado no que respeita aos alojamentos dos serviços. Portanto, neste caso, vão passar a ser os alojamentos previstos no contrato, em vez da entidade gestora estar a solicitar a informação às entidades gestoras em baixa. Julgamos que, de certa forma, estamos a ir de encontro àquilo que vinha a ser algo que a nós também nos preocupava as entidades gestoras e a nós também, porque percebíamos que os dados que nós recebíamos na altura da validação também não eram muito consistentes. Esta informação encontra-se refletida no ficheiro, na folha dos alojamentos e, portanto, será aqui, nesta folha, estas 3 colunas
passaram a ter toda a informação referente aos contratos em vez de ser a informação solicitada à entidade gestora em baixa. No respeito ao indicador da acessibilidade física do serviço através das redes fixas e meios móveis, é um indicador novo, era um indicador que na terceira geração se encontrava no perfil e é só aplicável às entidades gestoras em baixa. Esta alteração visa ir de encontro à proposta do PENSARP 2030, em que as soluções individuais do saneamento fazem parte integrante do serviço de saneamento prestado pela entidade gestora. Os valores de referência são a novidade deste indicador e tiveram por base o indicador da atual da acessibilidade física. E não quero mais reforçar que, sendo um indicador que era de perfil, a entidade gestora para este indicador não vai ter necessidade de reportar mais informação no âmbito dos ficheiros. Relativamente ao segundo objetivo, da sustentabilidade da gestão de serviço, importa destacar que inclui 3 critérios e 10 indicadores. Neste objetivo temos 5 indicadores alterados, 2 indicadores novos e 1 inalterado. 2 destes indicadores alterados já foram apresentados, que será o da cobertura de gastos e o da reabilitação de coletores. Este vou utilizar, não vou sequer falar nele porque ele já foi bastante explorado no Serviço de Águas e Abastecimento. Ainda assim, na altura das perguntas e respostas, se tiverem alguma dúvida, estamos disponíveis para responder. E depois temos os tais 4 indicadores novos, que é controle, que alguns deles também estão em alinhamento com o Serviço de Águas de Abastecimento. Na adesão ao serviço, a alteração também é equiparada, é harmonizada com a acessibilidade física ao serviço e, neste caso, é um indicador que é só aplicável à alta e também harmonizamos os alojamentos. O que vamos pedir serão os alojamentos previstos no contrato e os dados são exatamente os mesmos. Portanto, não é alterado, mas não é uma grande novidade. Relativamente ao indicador adesão ao serviço por rede fixa, ele mantém-se exatamente igual, é aplicável a entidades gestoras em baixa e apenas viu a sua designação alterada. Anteriormente era a adesão ao serviço. Relativamente ao indicador da monitorização da condição dos coletores, ele é um indicador novo, enquadrado no critério da sustentabilidade infraestrutural. O objetivo deste indicador é avaliar a adequada atividade de inspeção e a avaliação da condição estrutural dos coletores, através da percentagem de coletores de águas residuais com mais de 10 anos inspecionados nos últimos 5. Portanto, este indicador é efetivamente algo novo e novidade. Neste caso temos 2 dados, um deles já existia, que é o comprimento médio dos coletores com mais de 10 anos, e o segundo dado é novo, que é o comprimento dos coletores com mais de 10 anos inspecionados. A existência deste indicador fez-nos sentido ser introduzido na 4ª geração, porque as referências internacionais indicam que um melhor conhecimento do sistema e o planeamento de intervenções, atuando proativamente, traduz-se numa mais eficaz, eficiente e sustentável gestão do serviço. A informação será reportada na folha coletores e teremos mais uma coluna, que é esta coluna onde a entidade gestora irá, a parte de toda a outra informação que já reportava, irá colocar os quilómetros de coletores inspecionados. E depois temos também aqui mais outro pedido de informação adicional, que será aquele que faça aquilo que foi inspecionado, o que é que se considera aceitável. E esta vai ser uma informação que a ERSAR irá disponibilizar no âmbito do perfil do sistema, que consideramos que no fundo fecha e dá, não é só inspecionar porque sim, mas também inspecionando ficamos com um instrumento na mão, que será aquilo que é aceitável e aquilo que não é, e o que não é aceitável ficará para a entidade gestora depois gerir conforme for possível.
O segundo indicador novo será a utilização de infraestrutura de tratamento. Também é um indicador novo e é equiparado já ao que já foi referido no serviço de águas de abastecimento e é aplicável quer às entidades gestoras em alta, quer em baixa. Este indicador pretende avaliar a sustentabilidade infraestrutural relativa à infraestrutura de tratamento, dando indicação se a infraestrutura no período de maior afluência está a ser adequadamente utilizada, o que consideramos que é relevante para a qualidade do serviço prestado. Adicionalmente, este indicador também é importante para a avaliação da necessidade de investimentos. Ele é constituído por 2 dados novos, a capacidade diária total das estações de tratamento e o caudal médio diário da água residual nos 30 dias consecutivos de maior afluência. E a fiabilidade está diretamente relacionada com a frequência de medições, também conforme já foi referido no serviço de águas de abastecimento. Também tal como no serviço de águas de abastecimento, temos outro indicador, que temos aqui o conjunto dos indicadores dos recursos humanos, que se encontram num critério específico, produtividade física dos recursos humanos. Irão ser 3, conforme já explicado, um aplicável às entidades gestoras em alta e 2 às entidades gestoras em baixa. Esta desagregação já também foi referida em águas de abastecimento, o motivo é exatamente o mesmo. Percebemos que na terceira geração ter um único indicador nem sempre era justo para todas as entidades gestoras. Neste caso, este indicador ficou tal e qual, é aplicável à água e é o antigo indicador adequação dos recursos humanos. O nome, neste caso, a alteração resultou de forma a ser mais concreto, referir, se percebermos o que é que estava a ser aqui identificado. Na baixa vamos ter o indicador da adequação dos recursos humanos no tratamento das águas residuais, portanto vai ser um indicador novo, resultando, tal como já referido, da desagregação do anterior, e ele está focado apenas para as infraestruturas de tratamento de águas residuais. As bandas de referência, neste caso, são distintas das identificadas no âmbito do indicador da alta, uma vez que nas entidades gestoras em alta o indicador engloba, para além do tratamento, o pessoal afeto ao transporte. Assim, a banda de referência teve em conta uma percentagem, é 70% do valor da banda de referência da entidade gestora em alta. Depois, na adequação dos recursos humanos da recolha e drenagem, terá então uma avaliação separada, temos este indicador, é novo, também é para a baixa e agora vai avaliar apenas a produtividade física dos recursos humanos no que respeita à recolha e drenagem. Na fórmula mantém-se na mesma o rácio dos 100 km, bem como os valores de referência. Relativamente ao terceiro objetivo, também é em tudo equivalente, ao serviço de águas de abastecimento, também temos um novo critério que é o da circularidade e valorização. A introdução deste critério pareceu-nos mesmo muito relevante, termos uma reorganização dos indicadores para dar destaque a um tema que poderemos querer tratá-lo de forma autónoma e porque vai ser relevante nos próximos anos, certamente. Este objetivo tem 3 indicadores alterados e 3 indicadores novos. Como primeiro indicador alterado, temos a eficiência energética das instalações elevatórias, é um indicador aplicável às entidades gestoras e em baixa. Como alterações, temos o alargamento a todas as instalações elevatórias e temos uma boa notícia, neste caso, os valores de referência foram tornados menos exigentes. E, no âmbito do serviço de águas de abastecimento também ocorreu o mesmo ajustamento na banda de referência. E por isso a entidade gestora, neste caso, não vai reportar, vai manter, o reporte será exatamente o mesmo. Nós, no âmbito da construção do indicador, é que introduzimos algumas alterações.
Como o segundo indicador, temos então aqui sim um indicador novo, que será a produção de lamas de tratamento, e será um indicador aplicável às entidades gestoras em alta e em baixa. Este indicador pretende avaliar a quantidade de lamas produzidas face ao volume de água residual tratada, considerando que a eficiência na produção de lamas tende para o menor teor de água possível. Os valores de referência encontram-se relacionados com a carência química de oxigênio à entrada das estações de tratamento e, por ser um indicador novo com algumas incertezas associadas no que respeita à banda de referência, este indicador, tal como já foi referido, é um dos indicadores de teste durante o primeiro ano de aplicação. Portanto, não será objeto de avaliação, será objeto de recolha, mas no fundo vai permitir-nos, quer a nós, quer às entidades gestoras, percebermos em que situação é que se encontra o setor e a entidade gestora para esta banda de referência que nós aferimos, que consideramos que não deve estar muito longe, mas ainda assim há aqui espaço para adequar. Depois temos outro indicador novo, que é a produção de água para reutilização. Ele é novo como indicador, porque ele já existia no perfil, já era um indicador tratado ou trabalhado no âmbito da terceira geração, só que não era avaliado, ele encontrava-se no perfil. É um indicador aplicado às entidades gestoras em alta e em baixa. No fundo, também viu, de certo, o seu nome alterado, não é? Anteriormente era a utilização de águas residuais tratadas e agora será a produção de água para reutilização, porque vai para ir de encontro à designação prevista na legislação. E em alinhamento também com os planos estratégicos. A atribuição dos valores de referência encontra-se associada à escassez de água, portanto temos aqui também a articulação de informação disponibilizada pela APA, a ERSAR vai identificar junto à APA de que forma é que a água se encontra, entre aspas, escassa, não é? É algo que a APA trata e vamos utilizar essa informação por forma a adequar a forma como cada entidade gestora se integra, então, geograficamente na banda de referência. É um indicador também pela sua sensibilidade e para ganharmos confiança e percebermos como é que vai funcionar, também em teste. E desta forma vamos perceber se fará... Está a fazer barulho, não é? Será que é... Então pronto, é pela proximidade, pronto. Então, peço desculpa, mas pronto. Então, relativamente... Ouve-se bem, não é mesmo? Então, pronto, sendo o indicador em testes, a entidade gestora neste momento tem que se preocupar efetivamente em nos reportar a informação que já o fazia e ver no fim de que forma é que ela se adequa face à banda de referência identificada. A produção, outro indicador novo será a produção própria de energia aplicável às entidades gestoras em alta e em baixa, é um indicador novo proveniente do perfil também. Este indicador pretende também avaliar a autossuficiência energética do serviço pela sua relevância e alinhamento com as estratégias nacionais e europeias. Temos também como outro indicador, que é um indicador alterado, que é o controle das descargas de emergência e de tempestade, é entendido como um indicador alterado porque incluímos também os descarregadores de tempestade. Pretende avaliar o controle de todas as descargas de águas residuais não tratadas para o MERRECETOR, passando a incluir os descarregadores de tempestade para além dos descarregadores de emergência. Tendo em consideração a necessidade de aumentar o controle das descargas de emergência existentes nas linhas de água, pensámos assim que seria agora útil incluir na quarta geração os descarregadores de emergência, ou seja, o que eu quero dizer é, os descarregadores de emergência, por um lado, passam a estar, deixam de estar limitados ao dimensionamento, e os descarregadores de tempestade, por outro lado, ao serem incluídos, vão ter esta limitação, por forma a percebermos como é que ele vai funcionar
Depois, se calhar, no futuro, poderemos então também passar a incluí-los todos. Esta informação nova será toda a informação referente aos descarregadores de tempestade e ela será reportada na folha das infraestruturas, que terá um quadro específico para... As infraestruturas estarão aqui e será aqui neste último quadrozinho que as entidades gestoras irão reportar a informação referente, referente aos descarregadores de tempestade. Por último, por último indicador avaliado, temos o indicador do cumprimento da licença de descarga. É um indicador aplicável às entidades gestoras em alta e em baixa. É constituído pelos dados equivalente de população com tratamento satisfatório e equivalente de população servido por instalações de tratamento. Quanto ao reporte de informação equivalente da população servida por instalações de tratamento, é uma informação equivalente à terceira geração, mas mais simplificada, uma vez que a entidade gestora não vai reportar a informação referente às análises realizadas. Por outro lado, para o equivalente da população com tratamento satisfatório, a ERSAR encontra-se articulada com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, para que a APA disponibilize atempadamente a informação necessária para que a ERSAR possa então construir este dado e apresentar o indicador. Neste caso, a entidade gestora não tem que se preocupar com a informação relativamente às análises. Depois, a seguir, segue-se a informação de perfil. Relativamente à informação de perfil, há muita informação que é equivalente ao serviço de águas de abastecimento e há muita informação que não foi alterada. Portanto, eu neste caso vou só apresentar os 2 indicadores de perfil que são novidade, sendo que 7 indicadores deles já existiam na terceira geração, com algumas especificidades, como no que respeita ao IVI, que já foi identificado pela minha colega Ruth, no Serviço de Abastecimento de Águas de Abastecimento. Os outros, há 4 indicadores que também já foram apresentados e também no mesmo âmbito, um que é o económico-financeiro e os 3 semelhantes ao Serviço de Águas de Abastecimento. Assim sendo, como indicadores totalmente novos, temos o consumo de energia no tratamento, que é um indicador aplicável às entidades gestoras em alta e em baixa e pretende avaliar o consumo de energia no tratamento de unidade de volume de água residual tratada nas estações de tratamento. Apresenta um dado novo, que é a energia consumida pelas entidades gestoras para o tratamento de águas residuais. Como segundo indicador, temos o da utilização dos volumes planeados, é um indicador aplicável às entidades gestoras em baixa e pretende avaliar a percentagem do volume de água residual recolhida relativamente ao volume planeado para tratamento. Vamos fazer aqui a sessão de encerramento das águas, portanto, abastecimento e gestão de águas residuais, porque acredito que alguns de vós não têm o serviço de resíduos e, portanto, não estarão da parte da tarde e, portanto, vamos fazer 2 sessões de encerramento. Portanto, esta será a sessão de encerramento das águas. Só para vos dar aqui nota dos próximos passos, portanto, neste momento estamos ali naquele primeiro ponto, estamos a fazer as ações de capacitação. Em janeiro faremos em Évora e em Coimbra, em datas que iremos divulgar brevemente. Estes fecheiros de reporte que já viram estão nesta versão draft. Nós, obviamente, iremos publicar, de acordo com o regulamento dos procedimentos regulatórios, a versão final dos fecheiros de reporte até 31/1, portanto, até ao final de janeiro vamos colocar, como é habitual, os fecheiros de reporte disponíveis para as entidades gestoras no portal da ERSAR. Dizer-vos que vamos também, até ao final do mês de janeiro, fazer a atualização das orientações sobre informação georreferenciada. Aqui diz mais respeito ao setor dos resíduos.
e como referimos, a atualização do guia, com as alterações em track changes, é sempre o nosso procedimento para que fique claro quais foram as alterações que foram feitas pela ERSAR em relação à versão que está publicada e, finalmente, fazer a abertura do portal no dia 1 de março, como também está previsto no Regulamento dos Procedimentos Regulatórios. Portanto, todos os prazos se mantêm e dizer-vos que e pedir-vos, aqui não é dizer-vos, é pedir-vos, que estes fecheiros de reportes estão nesta versão draft. Nós estamos a concluir esta primeira versão para poder partilhar com as entidades gestoras e assim íamos pedir um favor. À saída temos, portanto, na mesa das inscrições temos disponível o registro. Eu pedia que vocês fizessem, quem tivesse disponível, as entidades gestoras estivessem disponíveis e interessadas, e nós agradecíamos muito, em fazer os testes a esta versão draft e enviar contributos à ERSAR, por favor indiquem o vosso contacto, o vosso endereço de e-mail e nós, quando tivermos as versões concluídas, estamos já numa fase final, estamos a criar automatismos de validação, aqueles alertas quando há erros de preenchimento que também ajudam muito as entidades gestoras, portanto estamos nessa fase já de adição de alertas e, portanto, brevemente iremos enviar então para as entidades gestoras que se voluntariem a fazer estes testes e dar os contributos e, portanto, pedia-vos então que fizessem este registro à saída e queria agradecer mais uma vez a vossa atenção, a vossa presença num dia tão complicado em termos de condições climatéricas e até breve, ou até já.